A origem do gol. Quero mandar aqui para todos os pontepretanos que compareceram lá no estádio Moisés Lucarelli e também para os torcedores da Inter que vieram a Campinas, uma distância curta, né? Máximo aí 60 quilômetros, e puderam assistir o empate, o bom empate da Inter. Grande abraço para todos vocês. A origem do gol! E já vamos aqui debatendo. Começo com você, CH. Você que esteve na transmissão pela Rádio Bandeirantes. O empate ficou de bom tamanho? Foi injusto. Foi injusto? A Inter de Limeira tinha que ganhar o jogo, porque produziu pelas chances que teve. A Ponte realmente não foi bem, muitos problemas. O Gilson, na entrevista coletiva, reconheceu isso, que falta muito para a Ponte, para ser chamada de time, né, um time organizado, falta muito. Muitos erros, time sem preparo físico, a chuva atrapalhou, só que atrapalhou os dois, não atrapalhou só a Ponte, não é? Até quando a Ponte fez 1-0, ela deu assim uma impressão, né, nesse lance aí, né, cruzamento perfeito para a cabeçada do Fecim, que entrou dentro da área de novo, não é? Até aí a coisa, mas depois da saída do Moisés e entrada do André Luiz, ele não foi o único culpado pelo mau futebol, não é isso que eu estou dizendo. Mas depois da entrada do André Luiz, a Ponte se desarrumou de uma maneira e sofreu até o final do jogo. O certo, Batista, o correto seria a vitória da Inter de Limeira. A Ponte foi muito mal e já começa a preocupar o seu torcedor. Júlio Nascimento participa conosco direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes. E o que é que você escreveu sobre esse empate da Ponte com a Inter lá no portal carlosbatista.com.br. Boa tarde, Júlio. Tudo bem, Batista? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Gilson Kleina já preocupado, né, com a derrota da Ponte contra o Palmeiras, o empate contra a Inter. Contra o Palmeiras ele já tinha feito críticas à atuação e depois contra a Inter ele disse que o time não teve evolução, né? Alguns problemas que a Ponte agora precisa pensar já para a sequência da temporada, como por exemplo a situação do Dedé que saiu machucado, a Ponte ainda buscando reforços e inclusive tem isso destacado no portal Carlos Batista, a possibilidade de contratação do Ribamar, ex-atacante do Vasco. Então o time ainda em formação e o próprio Eberlin tinha dito isso na Rádio Bandeirantes numa entrevista recente, que o time passaria por uma reformulação, né, ou pela construção de elenco com o campeonato em andamento. Isso traz alguns riscos, como os desempenhos abaixo do esperado contra a Inter e contra o Palmeiras e a necessidade, né, Batista, agora de reagir já na quarta-feira contra o Novo Horizontino, porque o Paulistão é um campeonato de tiro muito curto, né? Bom, vamos lá, Tigrão, a sua análise da partida. São 12 jogos no campeonato. Quando fizer 6 jogos, o time precisa virar com um mínimo de 6 pontos, porque vai precisar de 12 para permanecer na Série 1 da competição. Pelo futebol apresentado pela Ponte, vai ser possível? Possível é, claro que sim, mas precisa jogar mais. Se jogar só esse futebol que mostrou sábado contra a Inter, aí não vai dar não. E a gente percebe um time flácido fisicamente, time sem explosão, e o empate caiu do céu, né? O empate, depois da Inter vencendo por 2-1, ela perdeu o terceiro gol por 3 oportunidades. 3. Não é fácil. 3 cara a cara, inclusive com bola na trave. 2 vezes com o Ronaldo, uma outra com o Osman, conforme nós acabamos de ver aí. Então, a Ponte foi bafejada pela sorte, mas não é a todo momento que vai acontecer isso. A Inter correu mais, se adaptou melhor ao estado lamentável do gramado do Moisés Lucarelli, né? Mas se adaptou melhor, se utilizou melhor dos espaços do campo onde a bola estava correndo, rolando pelo menos um pouco, e a Inter poderia ter goleado a Ponte, né? Falhas em profusão, erros de passes da Ponte, falha do Igor Vinhas no primeiro gol, saiu mal, não pegou a bola, aí vira pênalti, o Dedé já erra a cabeçada e depois faz o pênalti. Meio de campo não existe, ele só marca, mas chega atrasado, não tem armação. Seria o Fecim o armador, mas ele tem que disputar uma posição como segundo atacante, ficou provado aí no jogo. Olha esse lance aí. Então caiu do céu. Um ponto importante, mas que não vai acontecer toda hora. A Ponte tem que evoluir muito, senão não ganha jogo no campeonato.
Olha, um capítulo especial aqui com relação ao Dedé. A expectativa era muito grande na estreia desse jogador. A contratação foi boa até pelo aspecto do marketing, mas realmente ele foi muito mal. Tem um termo comum na língua inglesa, muito utilizado na internet, que é o flop. Flop na língua inglesa significa fiasco, fracasso. Então, quando é um fiasco, né, o pessoal lá da internet costuma falar que flopou. Então, o Dedé flopou na sua estreia, porque ele cometeu um pênalti, um negócio sem sentido. Claro que o Igor Vinhas também falhou, e aí já é uma matéria para o Gleger Zorzin, que não está aqui hoje, ele é o especialista amanhã. Vai analisar com mais calma, mas o Dedé foi muito mal. No gol da Inter, no gol da virada da Inter, ele falhou, perdeu tempo da bola, está muito tempo sem jogar, 2 anos. Então o que o Gilson Kleina tem na cabeça, gente? O Dedé não está pronto. Até saiu, né, o CH, puxando a perna lá, deve estar tem um estiramento, ele vai passar por um exame de avaliação hoje. Esperamos que não seja nada grave, mas ele saiu puxando a perna. Então ele não estava pronto. Se tinha outras opções, né? Quais as opções que o Gilson Kleina tinha de zagueiros, caso ele não quisesse escalar o Dedé, hein, Júlio Nascimento? O Léo Santos, que ficou um tempo sem jogar também, né, Batista? O Léo Santos teve um tempo aí de inatividade depois que ele passou por uma cirurgia no Corinthians. O Fabrício Dornelas, que ainda está com um pouquinho de problema com a questão física. O Thiago Lopes, o Thiagão, um jogador da categoria de base, né? Esteve no elenco, atuou algumas partidas ano passado na Série B. O DG também, que fez a estreia dele contra o Coritiba na última rodada, muito jovem. O Fábio Santos tem jogado. São esses os zagueiros da Ponte aí à disposição do Gilson Kleina. Mas o Thiago Lopes, que terminou bem a Série B do Campeonato Brasileiro, não foi cortado do banco, nem no banco estava. Então eu não entendo essa mentalidade do treinador. Escalar um jogador sem condições, o Dedé não está pronto, e nem sei se ficará pronto no Campeonato Paulista, e não leva nem para o banco o Thiago Lopes, que é um jogador da base, patrimônio do clube, não leva nem para o banco de reservas, sendo que ele terminou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu não consigo entender, sabe, esses critérios. Outro que ele colocou também foi o André Luiz. O André Luiz não tem condições nem de ser banco, quanto mais entrar num jogo complicado como esse. Então teve uma recaída do Gilson Kleina e ele vai ter que se refazer. Vai ter que buscar outras alternativas, senão a Ponte vai pro buraco. Se você vê o Ituano jogar, o São Bernardo, o Mirassol, entre outros times, a Ferroviária, todos estão montando seus times, não tem ninguém pronto. E o Gilson admitiu que precisa de muito espaço ainda, precisa evoluir muito para o time ser realmente respeitado. Então, ele sabe que está muito abaixo. Agora, a reação tem que acontecer imediata, Tigrão. Nos próximos 9 dias, a Ponte tem 3 jogos e ela tem que fazer minimamente 6 pontos para poder compensar esse empate horrível dentro de casa e diante da Inter. Novo Horizontino, São Bernardo e Ferroviária. São jogos possíveis. De 3-2 fora. Então, são jogos, Tigrão, possíveis de pontuar, mas tem que pontuar imediatamente. Mas a Ferroviária, o Novo Horizontino e o São Bernardo estão muito mais prontos do que a Ponte. Então a chance de 3 derrotas existe. E de 3 vitórias também, mas elas são menores. Vai arrumar um empate aqui e ali, mas o São Bernardo abrecou o Palmeiras lá, no sábado também, né? A Ferroviária já empatou com o grande aí também, com o Santos. Então, e o Novo Horizontino é um time que não vem fazendo boa campanha, mas vem com o elan de ter terminado depois a Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive subiu, mantendo a comissão técnica e tudo mais. Então a Ponte, uma coisa que o Gilson tem que pôr na cabeça é que com o Moisés Ribeiro e André Luiz como opções, ele não pode tirar nunca o Marco Júnior do time.
Ele não pode tirar nunca o Léo Naldi, que são os caras que são jovens, que dão energia física. Pode até tecnicamente não estar bem, mas esses caras compensam com um preparo físico que o restante dos meio-campistas não tem. O Fecim não é meia. O Fecim tem que brigar por uma das duas posições de ataque. O Matheus Jesus, que é tecnicamente bom jogador, mas ele entrou com um grau de lentidão de dar desespero na partida, não conseguiu realizar sequer uma jogada. Então a Ponte tem muito jogador mal preparado para um mesmo setor. E a questão da zaga não dá para o Fabrício, não dá para o Dedé, e a melhor zaga que a Ponte tem hoje é Fábio Sanches e Thiago Lopes. A Série B já mostrou isso, já comprovou isso. Agora, mas eu tenho que botar o Fabrício. Eu tenho que botar o Dedé porque é jogador caro, porque foi contratado, porque... Eu não quero saber o que está combinado com quem emprestou o jogador para a Ponte. Nós temos que exigir que joguem os que estão fisicamente e tecnicamente em melhores condições.